Fica aí comigo, ligadinho. Eu creio que você vai ser tocado por aquilo que Deus vai falar ao nosso coração nessa manhã. Então fica aí comigo, não saia daí, amém? Não saia daí. Nós já vamos entrar ao vivo também no Facebook e você pode assistir conosco aí. Daqui a pouco já vou convidar o pastor Rafael Carneiro para estar ao vivo juntamente comigo e você vai estar assistindo essa live. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração, amém? Então compartilhe, pegue aí no aviãozinho ali, ó, envie para mais pessoas, chame mais pessoas para assistir essa live conosco nessa manhã. Deixa eu ver se nós já estamos ao vivo no Facebook. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Já estamos ao vivo também no Facebook. Estamos fazendo aqui pelo Instagram, né? Nem sempre fizemos por aqui, pela questão de começamos lá no Facebook, mas eu creio que nós vamos vai ser bênção de Deus a live aqui no Instagram. Só fazendo os últimos ajustes aqui e você já pode marcar os seus amigos para assistir esta live. Bom dia, você que está no Facebook. Nós estamos ao vivo aqui hoje, nessa manhã, com o pastor Rafael Carneiro. O pastor Rafael Carneiro, daqui a pouco ele já chega aqui. Nós vamos estar falando sobre o testemunho dele, né? Então fique, assista até o final. Eu creio que vai ser bênção. Deus vai impactar o seu coração. Nós vamos fazer pelo Instagram. Eu gostaria que você marcasse todos os seus amigos. Aí estamos fazendo pelo Instagram, porque o Facebook acaba limitando algumas funções aqui e a gente não consegue fazer. Eu creio que está funcionando bem aí no Facebook, está tudo certo. O som, a imagem, está tudo certinho, né? Vamos convidar aqui o pastor Rafael Carneiro. Deixa eu convidar ele aqui. Vamos ver se ele já está aqui. Amém? Aqui. Vamos aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se já está funcionando. Bom dia, você que está no Facebook. Um ótimo dia para você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus... você que preferir assistir no Instagram, corre lá no Instagram. Nós estamos também ao vivo lá no Instagram. Estamos retransmitindo aqui para o Facebook. Amém? Deixa eu ver. Vamos ver se está funcionando tudo certinho. Está funcionando. Bom dia, você que está no Facebook. Um pouco de atraso, né? Amém? Pastor Rafael, bem-vindo aqui à nossa live. Eu estou retransmitindo aqui para o Facebook. Lá no Facebook eu não sabia se ia funcionar bem esse recurso, né? E eu acabo não fazendo lives aqui no Instagram. Então, se você puder aceitar aí para nós já entrar, então eu estou pegando aqui a imagem e estou mandando lá para o Facebook. A gente vai lendo os comentários aqui. Aqui eu vou lendo por aqui, a gente vai conversando. Amém? Vamos lá. Aqui chamar, vai entrar agora o pastor Rafael. Vamos lá. Bom dia, pastor Rafael. Bom dia, meu pastor. Tudo bem, querido? Como vai? Tudo certo, graças a Deus. Meu fone não está funcionando. Vamos sem fone aqui. Deixa eu só tirar aqui. Está funcionando, mas não está. Tudo certinho, pastor Rafael. Graças a Deus. Todas as manhãs a live pelo Facebook. Mas a outra vez eu tentei com o pastor... pastor Cristiano. Sabe o pastor Cristiano lá do Mevan? Sim. Tentei ali fazer pelo Facebook, não deu certo. Nós ficamos uns 15, 20 minutos. Aí nós pensamos em fazer pelo Instagram, e aí eu estou jogando lá para o Facebook. Então a galera do Facebook está acompanhando nós aqui ao vivo. E aí, conforme tiver perguntas de lá, eu trago para cá. Amém? Maravilha. Vou conectar aqui, então eu vou achar o senhor no Facebook. Acha aí. Pastor André Castro. Tá lá. O live está indo para lá também. Pastor, primeiramente dizer que é um prazer te receber aqui. É uma alegria estar contigo aqui ao vivo. Deixa eu só baixar o volume que está vindo retorno para mim. É um prazer estar com o senhor aqui na nossa live, recebendo o senhor aqui. Tem um testemunho maravilhoso, poderoso.
no dia que o senhor esteve aqui em Pato Branco, o pastor esteve aqui em Pato Branco, eu acredito que um monte de gente ali ficou mais crente, pastor. Ô, querido, que honra poder servir a igreja aquela noite. Foi a noite que nós nos encontramos, né? Nos conhecemos. Isso aí, foi a noite que nós nos conhecemos. Foi uma noite poderosa. Para mim, para minha esposa, foi muito impactante o que aconteceu ali naquela noite, né? Deus falou o nosso coração. E eu gostaria que o senhor se apresentasse aí para o pessoal, já falasse quem o senhor é, qual cidade o senhor está estudando, qual que é a sua igreja. Bom, que legal. Meus irmãos, eu quero desejar a todos uma manhã muito abençoada em Jesus. É para nós uma honra estar aqui com esse meio de comunicação, né, essa transmissão, e com o pastor André. Pastor André, nós nos conhecemos em uma noite muito especial em Pato Branco, né, na igreja do nosso filho aí, pastor Rafael Couto. E foi uma noite muito especial conhecer essa equipe de homens e mulheres, né, de Deus. Eu moro aqui na cidade de Guaíra, no Paraná. E eu estou hoje pastoreando a Igreja Missão Emanuel há pouco tempo, há só 16 anos. Estamos no mesmo barco, trabalhando de uma maneira muito intensa, e Deus tem nos abençoado de maneira muito incrível. Moramos aqui nessa fronteira, fazendo a obra de Jesus, e uma coisa muito interessante é que há um mover de Deus nesses últimos dias sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E pastor André, nós acreditamos que Deus, ele não só une propósitos, mas Deus também une pessoas com o mesmo propósito. Então, poder estar aqui servindo a mesa, para mim, é uma honra muito grande. Estou até vendo algumas pessoas que estão chegando agora, né? O Rodrigo, é isso? Ok, o Rodrigo Almeida, alguns parentes chegando aqui, e nossa alegria poder servi-los hoje de alguma maneira e saber que Deus tem uma palavra para o nosso coração. O áudio está chegando bem aí, pastor? Tá tudo certinho, tá uma benção aqui. Aí também tudo certo. E o pessoal do Facebook, como é que tá funcionando lá? Porque como a gente tá fazendo uma retransmissão, né, pegando aqui do Instagram e mandando para lá, e para eles também como é que tá, eles dão um feedback para nós. Então, eu estou tentando aqui conectar no Facebook, não estou conseguindo. Achou? PR André Castro, é a página. Talvez você achou meu perfil. Ok, deve ser isso, só um pouquinho. É a minha página, eu faço na minha página a transmissão. Então, pastor, aquela noite lá no pastor Rafael, da casa de. Agora é casa do pai? Casa de Deus, Casa de Deus. Foi poderoso aquela noite. O pastor Rafael, um amigo nosso que andamos junto há muito tempo, né? Há muito tempo que eu digo, que agora aqui já está uns 4 anos, 4, 5 anos a gente está andando ali junto. É por aí. Mas é bênção de Deus. Pastor Rafael Couto. Então, pastor Rafael Carneiro, eu gostaria, na verdade, assim, eu queria fazer perguntas para o pastor, mas o seu testemunho, na verdade, ele é tão poderoso que poderia ser só contado. E eu gostaria de ficar aqui ouvindo mais uma vez aquilo que o senhor fez na sua vida, né? Através do testemunho seu, da sua filha, né? Da sua casa, aquilo que Deus fez aí. Aquela noite nós fomos com o Ministério de Louvor lá na igreja do pastor Rafael, nós participamos, foi acho que do Infine, né? Foi Infine, isso. Infine, né? E aconteceu algumas coisas bem naquele dia, mas foi tão interessante que a palavra do Senhor ele veio no momento certo, na hora certa. Foi algo que mexeu com todos nós, né? Com o pessoal do louvor, com todo mundo ali. Foi muito forte aquilo que Deus fez naquele dia. E fazendo já a primeira pergunta, né? Aquele dia lá no culto, o senhor falou que a sua filha, né? Deus entregou a filha para vocês, mas ela teve com 3 anos, acho que 3 anos ela foi diagnosticada com... Bom, eu e a Catiúcia nós somos ainda, né? Nós somos ainda, mas o Senhor nos deu o privilégio, pastor André,
de viver, né, esse momento tão forte da nossa família. Mas a minha filha teve leucemia com 3 meses de nascida. Ela nasceu e foi diagnosticada com leucemia logo na sequência que ela havia nascido. Mas Jesus a curou de uma maneira incrível. Nós estávamos com ela na cidade de Umuarama, Paraná, quando de repente os médicos chegaram para nós e disseram que a Lari estava enferma e o quadro dela era de uma leucemia. Então nós estabelecemos um momento de oração. Havia na época uma equipe orando por nós. Me lembro, pastor Israel, pastor Francisco e o pastor Vanderlei Salvaterra, grandes amigos que estavam orando por nós. E eles estavam orando naquela madrugada, naquela semana de todo o diagnóstico. E foi numa madrugada que Deus deu uma direção para eles, que eles viram, né? Na verdade, um dos pastores teve uma visão onde ele via um médico passando e indo até a minha filha, e esse médico tirava sangue do próprio braço e aplicava no braço da minha filha. E quando ele fez isso, foi incrível, porque o pastor teve o discernimento de que naquele momento Deus estava mudando o sangue da filha. E foi o que aconteceu. No outro dia eu pedi os exames e 2 dias depois nós estávamos voltando para casa com a Larissa completamente curada para a honra e glória do nome de Jesus. Então, ali eu volto para casa e eu assumo um posicionamento espiritual onde de alguma maneira Deus queria me levar ao ministério, né? Mas eu por vezes ficava naquela corrida, né? Eu ficava sempre me esquivando de tudo isso. E de repente Deus me chama para o ministério e eu tenho que simplesmente obedecer o Senhor, e foi incrível, simplesmente incrível. Eu estava naquele dia lá escutando e o seu testemunho e como Deus chamou, né? Deus tem algumas formas de nos chamar, onde são pontos decisivos, né? Que transformam a nossa vida. E ali eu creio que foi um momento de virar uma chave, né? Um momento onde algumas coisas mudaram na sua vida. E o senhor falou ali, né? Vocês ainda têm esse entendimento. Tem um casal aqui na nossa igreja que eles perderam. Deus escolheu seu filho no tempo da gestação. E eu sempre disse para eles assim, ó, vocês são pai dessa criança. Vocês são pai, mãe. Apenas Deus resolveu, Deus cumpriu um propósito de passar essa criança por essa terra, recolheu essa criança lá com Deus, mas vocês são os pais dessa criança. E foi tão interessante que aquilo trouxe um conforto para eles, porque eles tiveram gratidão pelo tempo, né, que essa criança esteve com eles. Às vezes o que falta para a gente é gratidão de entender, às vezes, o propósito de Deus. A gente não compreende tudo. Tem coisas que a gente não compreende no momento, tem coisas que a gente vai compreender só na eternidade, mas eu vi numa ministração sua, o senhor falando sobre gratidão, né, pelo tempo que Deus colocou, e isso é muito forte. Também depois passando isso que aconteceu foi com 11 ou 12 anos, né? A sua filha teve... Sim, porque com 12 aninhos, pastor, assim, eu e minha esposa já estávamos no ministério, caminhando de uma maneira muito intensa, né? Quando a Larissa ela tem um diagnóstico com 11 anos de idade, na verdade foi de 11 para 12, ela teve um diagnóstico que ela estava com câncer, um tumor no seu fígado. E quando essa mensagem chegou para nós, pastor André, foi um choque de realidade, foi uma batalha espiritual e emocional, porque nós estávamos vivendo um momento muito especial e havia sido planejado um passeio para fora. Ela tinha ganhado a passagem dela para Israel, nós estávamos nos projetando e de repente ela tinha acabado de chegar da Europa. Minha filhinha foi fazer um intercâmbio com a escola e ela estava toda feliz, nostálgica, feliz, alegre, líder de célula. Ela cuidava de uma célula de 15 crianças, né? Um grupo, um GC de 15 crianças, na nossa casa, aproximadamente 15 crianças. Ela também desenvolveu um trabalho ao meu lado, visitando, viajando. Ela viajava comigo, ela era uma das minhas melhores amigas. Nessa época, minha esposa teve que trabalhar fora, né?
A minha esposa trabalhava como diretora na escola e, e a Larissa sempre era essa companhia, essa companheirinha que Jesus me deu, tanto para mim quanto para minha esposa. Mas muitas vezes ela queria estar comigo em alguma viagem, muitas vezes eu a convidava. E quando deu 11 anos de idade veio esse choque, onde a mensagem que chega para a gente diz que a nossa filha está com um quadro de tumor. E nessa hora, exatamente nesse momento, nós começamos a correr atrás de recursos, e nós começamos a correr atrás de cura, e nós começamos a correr atrás das cirurgias, e descobrimos que o tumor que está no corpo da minha filha, ele é um tumor que não há um remédio específico para ele. E naquela hora, quem é pai sabe o que eu vou dizer, o mundo começa a desabar sobre a sua cabeça, o chão começa a subir debaixo dos seus pés, e de repente eu me encontro de Guaíra para Umuarama, de Umuarama para Curitiba, de Curitiba fomos até São Paulo e percorremos muitos lugares. Quando a minha filha passou por 2 cirurgias em menos de 20 dias, mas resiliente, muito firme, muito forte, ela voltou para casa. Mas o tumor já estava ganhando vida e tudo indicava que não tinha mais o que se fazer. Mas eu me recordo de uma parte muito boa no meio de toda a transição. Foi que nós voltamos para casa depois de uma série de cirurgias, e era final de ano, onde ela havia completado 12 aninhos de idade. Ela completava 12 anos no dia 28 de dezembro. E eu sempre levo a igreja a entender que existe um tempo de consciência, então a gente sempre estimula o batismo após os 12, né? Mas não é uma via de regras, mas é obviamente um conselho que a gente dá. E ela sempre me dizia, pai, Criança, entendimento dela, né? Então eu falei, olha filha, quando você completar seus 12 anos, você vai se batizar. E a minha filha então simplesmente completa 12 anos e faz o grande pedido, pai, eu quero me batizar. Só que ela tinha ganhado uma passagem para ir para Israel. E foi um final de ano onde nós estávamos observando o lugar onde seria o nosso batismo, que a gente realiza um batismo aqui no Rio. E quando nós fomos para aquele ambiente, ela disse, pai, deixa eu te fazer um pedido. Eu disse, claro. Ela disse, pai, eu recebi uma passagem para batizar lá em Israel. Mas eu pedi para o senhor, é possível me batizar onde o senhor foi batizado? E quando ela me fez esse pedido, eu falei, mas filha, você vai batizar Israel? Né? Ela disse, não, pai, eu quero ser batizado onde o meu pai foi batizado. E naquele final de ano, dia 31, nós a batizamos. Foi o último batismo do ano. E na sequência disso, o Senhor deu para ela grande alegria, aquele presente de dizer, eu sou batizada, eu estou bem, o Senhor me abençoou. E aí nós vivemos 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Foi onde Deus nos levou, 4 meses. O Senhor nos levou para os Estados Unidos, onde o quadro dela se complicou, porque o Brasil dizia que não tinha mais condições de ajudar. Então eu e minha esposa, pastor André, olhamos para os Estados Unidos e dizemos, nós vamos para lá, nós vamos cuidar dela, sem saber para onde nós íamos, sem saber para que caminho, rumo, mas tinha o nome de uma médica e tinha o nome de um instituto, os mais difíceis de entrar, mas fomos lá. E depois de 30 dias estando na América, minha filha estava dentro do hospital, na frente daquela médica incrível, daquele instituto incrível, e cuidaram de nós, cuidaram dela. Só que o tempo passou, e mais uma vez veio a mensagem de que nós não tínhamos mais o que fazer nos Estados Unidos. Foi onde minha filha se abraçou em mim, no quarto de um hospital, na clínica, e ela disse, eu preciso ficar sozinha com meu pai. Os médicos saíram, a minha esposa, a pastora Catiúcia, foi e ficou fora do quarto, e minha filha abraçada a mim, ela disse, pai, nós estamos lutando contra Deus. Chegou a hora de nós obedecermos à vontade de Deus. Se essa é a vontade de Deus, nós simplesmente vamos obedecer. Então ela se abraçou a mim, eu me abracei a ela. Detalhe que ela é 12 anos, né, pastor? Não, ela só tem 12 anos, só tinha 12 anos de idade. Uma maturidade incrível. Uma mentalidade dessa, né? É. Olha o entendimento que ela tinha de Deus, só cortando o senhor um Sim, pouco aí. claro. Pessoas lá de Chapecó, de Foz do Iguaçu assistindo no Facebook. Eu falei pro pessoal marcar aí a galera, convidar todo mundo. E assim, pastor, o entendimento dessa filha de vocês é fora do comum. Aquilo que Deus usava ela para fazer.
esse entendimento, né, pastor? Quando o senhor falava aqui, eu quase fui às lágrimas aqui, que muitas vezes nós, com a idade que nós temos, nós fugimos de alguns processos de Deus e que não chegam, né, nem perto daquilo que ela tinha, do entendimento que Deus queria, né? E eu não sei o pessoal que está assistindo aí, pastor, mas eu fui editar seu vídeo para assistir, eu tive que aguentar para não chorar, porque Deus vai falando conosco, como se cada vez que escutasse seus testemunhos, Deus falasse, fica crente. Fica crente, sabe? E pode falar, professor. Então, não, pode continuar aí, só fazendo essa... E foram 100 dias na América, foram 100 dias pregando, foram 100 dias acreditando, foram 100 dias jejuando. Eu e minha esposa fazíamos jejum de 10 dias, 12 dias, 15 dias. E teve um dia, eu me recordo, que eu estava entregando um jejum de 15 dias, somente com água. E quando eu estava entregando esse jejum, eu não ia entregar, eu ia me estender ainda mais. Mas, de repente, a minha filhinha se levantou do quarto e falou assim... Olha o nível de maturidade, pastor. Ela foi para a cozinha e ela falou, pai, hoje eu vou cozinhar. E ela estava muito fraquinha, mas ela quis fazer uma comida, ela quis fazer um omelete para mim. E ela foi fazer aquela comida e quando ela terminou aquela comida, ela falou para mim assim, pai, esse é um detalhe que eu quase não conto porque eu me recordei agora. Ela disse, pai, eu queria que o senhor comesse comigo. Eu disse, filho, o pai está jejuando, eu estou num propósito pela tua vida. Mas ela disse assim... Pai, a Bíblia fala que para que a gente precisa jejuar quando o noivo está em casa, quando o noivo está presente. Ela falou, eu estou aqui com o senhor, então o senhor está jejuando por mim, mas eu quero dizer para o senhor que eu quero que o senhor jante. Então, entre o senhor jejuar por mim ou jantar comigo, eu prefiro que o senhor jante comigo. E, de repente, eu simplesmente me entrego a oração ali, eu entrego o jejum e nós fomos jantar. E foi uma noite incrível, onde nós sorrimos, brincamos, nos alegramos. Então, pastor, foi 100 dias nos Estados Unidos pregando, vivendo, trazendo palavras, estimulando pessoas, crendo nas pessoas, crendo na promessa, crendo que em tudo Deus tinha um propósito e ela continuava lá sempre firme. Mas quando os médicos disseram que nós não tínhamos mais o que fazer, nós voltamos para casa. E eu me recordo da frase que ela disse no hospital. Ela disse, meu pai, se Deus fizer, Deus é Deus. Mas se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque a nossa preocupação era essa, pastor André. Como está o coraçãozinho de uma criança de 12 anos? Nosso coração é um coração preparado para muita coisa. Ainda que para esse tipo de coisa nós nunca estamos preparados, mas era incrível imaginar a maturidade. E uma coisa que eu sempre digo, que se para Deus provar Abraão foi difícil, a pior prova foi para Isaac. Porque Abraão está amarrando o seu filho, mas Isaac está sendo amarrado. E quando Isaac está sendo amarrado sobre o altar, em Gênesis 22, eu fico me perguntando o que passava na cabeça de Isaac quando ele olhava para as mãos do pai e via o pai amarrando as suas mãos e via o pai amarrando os seus pés. É como se ele perguntasse, pastor André, o que é que eu fiz para Deus? Por que Deus me prometeu para o Senhor e agora parece que Deus está me pedindo de volta? Não é? Então, por que nós pensamos que foi difícil para Abraão, quando na verdade pode ter sido ainda mais difícil para Isaac? Se para mim estava difícil, pastor André, para minha filha estava muito mais difícil. Então eu me colocava em oração e dizia, Deus, cuida do coração dela, que ela nunca se revolte, que ela não venha de maneira alguma se perder, que ela não venha de maneira alguma pensar em retroceder, que ela não venha de maneira alguma se revoltar contra a santidade do Senhor, que seria praticamente comum, porque é comum em muitos casos, mas para ela não era comum, porque ela dizia, meu pai, eu tenho um projeto, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, eu tenho uma missão, está doendo, está difícil, mas eu vou permanecer. Voltamos para o Brasil. E quando a gente volta para o Brasil, o Senhor Deus nos permite mais alguns meses com ela e nós vamos para o hospital. E lá no hospital o médico disse, nós vamos fazer as tentativas mais duras agora. E os médicos então aplicaram uma quimioterapia, que a gente chama de quimioterapia vermelha, aquela que esquenta o couro cabeludo e a pessoa tem a sua parte do seu cabelo caindo. Mas o médico disse para ela, Larissa, você vai fazer a quimioterapia e o teu cabelo vai cair. Ela ficou muito brava com aquilo, ela disse, não, meu cabelo não vai cair.
Eu disse, não, teu cabelo vai cair porque o médico disse, filhinha, que o remédio é assim. E eu me lembro que a minha esposa disse, nós vamos comprar uma peruca para você. Ela disse, não, não, não. Não quero mais que toque nesse assunto, porque eu não vou usar peruca. E o meu cabelo não vai cair. E quando eu perguntei, mas por que você está brava? Ela falou, porque o senhor mesmo me ensinou. E ela falou, doutor, o meu cabelo é o meu véu, por exemplo. Eu corto o cabelo da minha filhinha desde quando ela nasceu. Porque eu sou formado em colorimetria e tinha um salão de cabeleireiro antigamente. Então eu cuidava do cabelinho dela desde quando ela nasceu. E ela disse, meu cabelo ninguém vai ver cair não. Porque nem as pontas do meu cabelo eu deixo cortar. O meu pai que cuida do meu cabelo. E o cabelinho dela não caiu, pastor. O cabelo dela ficou intacto. E poucos dias depois ela teve um sono muito profundo, porque as toxinas do fígado subiram para o cérebro e ela teve aquele momento de sonolência e foi entrando numa espécie de coma não induzido, um coma involuntário. E teve uma madrugada, 2 dias depois, eu tomei ela um dia para o outro, eu tomei ela nos meus braços e coloquei ela em cima do meu colo, pastor, e fiquei segurando ela nos meus braços. Eu pedi para os médicos me deixarem, porque o Senhor havia me falado que aquela noite ele ia pegar a minha filha e ia levá-la de volta. Então eu segurei minha filhinha nos meus braços e eu fiquei com ela aquela madrugada praticamente toda. Ao amanhecer o dia, Deus falou que ele iria recolher. Então eu disse, se é o Senhor que está vindo recolher, se não é esse tumor que está vindo pegar a minha filha, e se o Senhor realmente está nesse negócio, o Senhor vai buscar ela nos meus braços. E Deus buscou minha filha nos meus braços. Eu estava segurando ela. Eu cheguei pertinho do ouvido da minha filha e disse, você combateu o teu bom combate, minha filha. Você guardou a tua carreira e agora está na hora de você descansar. Então eu e minha esposa entregamos ela de volta. O coraçãozinho dela parou de bater nos meus braços. Eu estava segurando ela na hora. E quando a Lari partiu, eu sabia que quem estava buscando ela era o próprio Deus. Minha filha era linda, inteligente demais, uma criança muito sábia, muito amiga minha. Eu me levantei, tirei todos os aparelhos dela e fiquei andando naquele quarto por 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Eu segurava ela nos meus braços, eu dizia coisas para Deus que na eternidade eu e ele vamos conversar. Eu entreguei minha filha para Deus, pastor, aquela manhã. Mas antes de entregar eu fiz uma oração. Eu disse, vai ficar tudo bem entre nós. Vai ficar tudo bem entre nós. Porque nada vai mudar entre eu e o Senhor, meu Pai. Nada. E exatamente assim que aconteceu. O velório da Larissa tinha mais de... Nossa, não dá para mensurar quantas mil pessoas estavam ali. Me recordo que muitos pastores que estavam comigo, o pastor André, queriam pregar, só que o Senhor falou para mim. Eu ia te perguntar sobre isso, porque é interessante que o testemunho dela em vida foi poderoso. E mesmo, né, quando aconteceu ali no velório dela, o que aconteceu ali foi impactante. Eu creio que muitas pessoas se converteram. Creio não, aconteceu, muitas pessoas se converteram. Muitas pessoas, até hoje, quando ouvem o pastor contando, elas se convertem de verdade. Porque uma menina com 12 anos fez mais do que muitas pessoas que têm 30, 40 anos dentro da igreja. Porque o evangelho, pastor, o que eu percebi com toda a experiência que nós vivemos, eu percebi, pastor André, que o evangelho do triunfalismo irresponsável acabou na minha vida. O triunfalismo mentiroso, faccioso, que não condiz com as escrituras, que não é verdadeiro. O triunfalismo de que tudo vai dar certo, né? Não, nem tudo vai dar certo. Não é do jeito que a gente pensa. Às vezes as coisas não vão acontecer como a gente aguarda, como a gente espera, como a gente pensa que é. E quando nós somos provados, nós somos levados a um nível de teste. Deus está nos levando a um nível de compromisso para ver por que você me serve. Você me serve porque eu te dou, você me serve porque as coisas dão certo, você me serve porque... E eu tive a experiência disso. Quem mais pregou para mim até hoje na minha vida foi uma criança de 12 anos. E ela foi usada para me tornar crente. Foi fácil digerir tudo isso. Teve momentos de angústia, me perder nas minhas emoções, me perder nas minhas decisões,
né? Teve momentos em que você olha para os lados e você diz, cadê? Mas lá no dia do velório da minha filha, eu me recordo, pastor, que do Senhor colocou no nosso coração o desejo de colocá-la para ela pregar. Por quê? Porque quando antes de tudo isso acontecer, ela tinha um trabalho para apresentar na escola onde ela teria que falar sobre fé. E então ela disse, meu pai, eu queria fazer uma apresentação, mas eu queria aproveitar assim, tipo uma pregação, eu queria pregar para os meus amiguinhos. E ela falou simplesmente assim, eu quero trazer uma palavra sobre fé. E eu falei, mas o que você está pensando, né? Que eu vou te ajudar a montar o sermão, o que você quer falar. E ela disse, pai, eu quero falar sobre a filha de Jairo, né? E ela nem imaginava. E ela falou, pai, eu quero que você filme. Eu falei, posso filmar para a gente assistir e corrigir você? Ela falou, tá bom. E eu estava deitado na cama, pastor, e eu coloquei o celular para gravar, eu gravei ela. Aí tinha horas que ela parava, ela dizia, não, não, não tá legal, né? Não, não era assim. E aí ela voltava. E esse vídeo ficou no meu celular. E no dia do velório da Larissa, eu passei esse vídeo para que todos assistissem. Ela pregando para ela mesma, ela pregando para todos nós. E o finalzinho do vídeo terminou assim: não chorem mais, porque Jesus entrando na casa diz a eles: não chorem, porque a menina não morreu, a menina só está dormindo. E naquele velório ela liberou essa palavra sobre nós: a menina não morreu, a menina está dormindo. Por que, pastor, que eu creio que a gente não perde filhos? Eu posso estar falando com pessoas aqui agora que estão nessa internet, nessa transmissão, pelo Facebook ou pelo Instagram, e que muitas vezes dizem, mas eu perdi alguém muito importante para mim, um filho, estava no ventre. Vou dizer uma coisa para você, quando você for enumerar o número de filhos que você tem, se Jesus recolheu no teu ventre o seu segundo filho, você pode dizer, não, eu tenho 2 filhos, eu tive 2 filhos, eu tenho 2 filhos. Porque o filho que Deus te deu, você não perdeu, ele só voltou para casa mais cedo, tá? Eu, no caso, pastor, meu pai e minha mãe, eles têm 3 filhos, mas a minha gestação, ela era de gêmeos. Então, Uhum. eu foi um milagre. Com 3 meses, a gestação parou, né? E eu continuei, porque não era na mesma placenta. Então, eu continuei, mas meu irmão, minha irmã, não continuou. Deus recolheu eles. Então, eu tenho um irmão ou uma gêmea que eu vou conhecer só na eternidade. Ah, Então, na verdade, eu tenho 3 filhos, são 4 filhos que os ok. meus pais tiveram. Que E eu exatamente. aconselho os casais, quando perdem os seus filhos, quando Deus recolhe os seus filhos, eu falo bem assim, ó, você tem essas crianças, conte como seus filhos, porque eles são seus filhos. Lá na eternidade, você vai conhecer aqueles filhos que foram antes, uns minutinhos antes de nós, né? Mas pode continuar, pastor. Perdoa a minha interrupção. E uma das coisas que mais me deixa entendido sobre isso, pastor, é o que está escrito em Jó, quando a Bíblia fala no capítulo de número 42 e o verso 13, quando a Bíblia fala, ou melhor, no verso 12, e abençoou o Senhor o estado de Jó antes do primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e jumentas. Mas ele também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome de Gemima, a outra de Késia, a terceira de Keren Rapuque. Mas o que eu quero dizer é que antes o Senhor tinha dado uma quantidade de filho para Jó, e depois da prova ele deu o mesmo número de filhos para Jó. Mas nas ovelhas, nos camelos e nos bois, o Senhor deu o dobro. E por que Deus não dobrou na hora do filho? Porque essa questão de Deus ter dado para Jó 14.000 ovelhas era porque lá no começo da prova ele só tinha 7.000. Por que Deus deu 6.000 camelos? Porque lá no começo da prova, em Jó 1, ele só tinha 6.000 camelos, ou seja, ele só tinha 3.000 camelos. Então, o Deus deu em dobro do que tudo dantes Jó possuía. Mas por que na hora dos filhos deu o mesmo número? Deu 7 filhos e 3 filhas. Porque filho a gente não perde, filho a gente devolve. Camelo a gente perde, casa a gente perde, dinheiro a gente perde, mas filhos nós não perdemos, nós devolvemos ao Senhor. Eu não perdi minha filha, ela voltou para casa mais cedo. E hoje, eu sou o pai da Larissa,
por entendimento, mas ela é do Senhor. Ela voltou para casa. Eu a devolvi para Deus. Esses dias, conversando com um pastor que me acompanha, e ele me disse: Rafael, você não devolveu a Larissa. Eu falei: devolvi. Ele disse: não, porque você ainda diz a Larissa é minha, minha. Não, a Larissa não é mais sua, agora a Larissa é do Senhor. Ela voltou para casa. Ela voltou para casa. Entende? Então isso me trouxe uma luz, me trouxe um entendimento. E para a glória do nome do Senhor, pastor, nós estamos crendo que um dia estaremos todos juntos na eternidade e na glória. Existem pessoas que estão nos assistindo hoje, pastor, aqui nessa live, e podem estar vivendo um momento mais difícil e crucial das suas vidas. E eu quero falar para eles que nós precisamos realmente lutar para preparar o nosso espírito, que nem sempre vai ser como a gente espera, nem sempre vai ser um evangelho do triunfalismo, de que, pensar positivo, crer como todas as manhãs eu faço. Senão eu não saio da cama, senão eu não acredito, senão eu não luto, senão eu não tomo a minha postura espiritual. Mas você que está indo para o trabalho, e você precisa desligar essa transmissão agora, e talvez você está saindo daí, escute muito bem o que eu vou dizer para você. Existem pessoas, existem homens e mulheres, que na verdade são usados por Deus no meio das lutas e das provas. Ok? Em Hebreus, pastor, se o senhor me permitir, eu quero deixar algo muito, muito rápido antes que alguém vá para casa, porque o Espírito está me dizendo que tem alguém tentando sair da live para ir para o trabalho, mas não sai. Ou está tendo que sair da live porque tem um outro compromisso. Mas o Senhor quer que você fique só para você ouvir isso e receber no teu espírito essa palavra. Em Hebreus, capítulo 11, e o versículo 31 diz assim, ou melhor, 32 diz assim: o que diremos mais? Certamente faltaria tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefté, de Davi, de Samuel, ou até mesmo de outros profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fechando a boca de muitos leões. Que é isso? Triunfalismo, vitória. Mas também eles apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Fraquezas tiraram força, tornaram-se poderosos em batalha, puseram fugas o exército de estrangeiros. Aqui, o escritor de Hebreus está dizendo que esses homens foram poderosos, triunfantes e vitoriosos. Porém, outros experimentaram os açoites, as zombarias e até mesmo algemas e prisões. Outros foram apedrejados, tentados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de cabra, necessitados, aflitos e maltratados. O imperador costurava a pele de cabra naqueles homens com muito sangue e soltava nas florestas para serem devorados pelos ursos. O mundo não era digno desses homens. Pelos desertos, pelas covas e pelos montes eles andavam. Todos esses, embora tendo recebido um bom testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Deus havia planejado coisa superior a respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Em resumo, teve homens e mulheres que não viveram tudo que eles esperavam viver. Teve homens e mulheres que não receberam tudo aquilo que eles esperavam receber, mas, no entanto, permaneceram fiéis, permaneceram firmes, permaneceram triunfantes. Triunfo não é ausência de batalha. Triunfo não é ausência de guerra. Porque muitas vezes, pastor, voltar de uma batalha, a gente volta sangrando, sem olho, mancando, mas voltaremos triunfantes. Era assim na época dos soldados. E eu quero simplesmente dizer esta manhã que Deus, Ele não tem algo simples para os seus filhos, mas Deus tem algo grande para os teus filhos. Deus tem algo forte para os teus filhos. E eu quero, através desse testemunho, dizer que mesmo não tendo minha filhinha conosco dentro da nossa casa, e eu não tenho mais filhos, eu só tive a Larissa e só vou ter ela possivelmente, eu quero crer, pastor, que mesmo não tendo a Lari aqui, eu permanecerei fiel. Eu e minha esposa permaneceremos fiéis a Jesus, fiéis um ao outro. As pelejas são muito grandes, as lutas são muito grandes. E uma das coisas que eu descobri no meio disso é que as pessoas não têm dó de sua angústia. Muitos não têm dó da sua batalha. Muitos não têm pena dos momentos que você vive. E graças a Deus por isso. Pena e dó são duas ou um sentimento que você não precisa ter de ninguém.
Por isso, permaneça fiel, permaneça crendo, permaneça fiel, porque Deus vai fazer muito mais. Pastor, você como meu convidado aqui, eu queria só ouvir você. Eu queria interromper o mínimo possível, que o intuito aqui era ouvir o seu testemunho, aquilo que Deus tem feito no seu coração. Muito obrigado, eu agradeço aqui em nome de todos que estão assistindo. Eu não consegui ler os comentários, porque o mais importante era ouvir aquilo que Deus tinha colocado no teu coração. O pessoal aqui, acabamos não lendo aqui os comentários, mas Deus abençoe todos que estão assistindo pelo Instagram, pelo Facebook. Você que quiser depois vai estar a live salva aí, você pode assistir, você que perdeu o começo, assista novamente, compartilhe, nos ajude a tocar outras pessoas que estão passando por algum. Então, muito obrigado, pastor Rafael, por atender esse pedido. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que Deus possa te usar cada dia mais nas mãos de Deus. E gratidão pelo tempo que passamos aqui juntos. Pastor André, eu que agradeço pelo teu carinho, pelo teu amor. Obrigado a todos vocês de Pato Branco, meu filho Rafa, Tati, vocês que estão aí, pastora, o senhor, a sua esposa. Tive o privilégio de estar com vocês aquela noite e para nós parece que a gente já se conhecia há tanto tempo. Um beijo no seu coração. Obrigado por me externar esse convite, tá? Eu acredito que Deus tem um propósito em todas as coisas e que Deus te abençoe, pastor. Obrigado de todo o coração. Eu nunca participei de uma live com o senhor, então eu não sabia como é que fazia, se tinha que responder as perguntas, se tinha que interagir ou não, mas eu estou aqui para servir. Muito obrigado a vocês que estão agora às 7h38 da manhã pelo Facebook, pelo Instagram. Agradeço de todo o coração, teu coração também, meu pastor. E precisam vir aqui para a gente ter um momento de mesa. Vai ser muito incrível e estão convidados. Na verdade, dizem que tem que fazer pergunta nas lives, mas o teu testemunho, eu só queria ouvir, não queria fazer pergunta nenhuma, eu só queria dar bom dia para o pastor e ouvir o senhor falando. Eu posso fazer uma pergunta, pastor? Pode fazer. Quantos anos o senhor tem? Eu fiz 33 anos agora. Uau! Parece um tempo, né? 33 anos eu fiz agora em junho. 33 anos. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Tão jovem, né? Na verdade, sim, é tipo o carro da prefeitura, né? Ah. É bom de ano, mas é muito suado. Para mim, acho que eu tenho mais, mas é só 33 anos. Mas tem muita quilometragem, né, pastor? Quilometragem, o pessoal judiou demais. Pastor, Deus abençoe, viu? E olha, permaneçam firmes no trabalho, permaneçam firmes na missão, permaneçam firmes naquilo que o Senhor tem dado a vocês. Deus está levantando homens que a terra não são dignos de tê-lo. A terra não é digna de tê-los. Hebreus 11 diz ali que esses homens, eles permaneceram fiéis porque o Senhor aguardava eles com algo ainda maior. O que nós esperamos, pastor André Castro? Deus tem algo maior esperando por nós. Deus tem algo mais incrível esperando por nós. E eu queria só terminar, pastor, dizendo que muitos que estão assistindo essa live precisam, de alguma maneira, entender que Deus ele tem nos feito gerar nações e não somente filhos. Rebeca, ela foi chorar para Deus dizendo, está doendo muito a minha gestação. Aí Deus falou, está doendo porque você não está gerando filhos. Ela disse, o que eu estou gerando? Ele falou, 2 nações. Então, quando nós geramos nações, pastor, nós estamos gerando algo que está fazendo a gente sentir dores. E as dores são intensas. E na verdade, as minhas ovelhas de Guaíra, os que são da minha mesa, aqueles que caminham próximo de mim, sabem o que eu estou dizendo. Como é difícil gerar. Mas quando a gente gera algo que Deus está enviando, pastor, o Senhor faz algo grande, porque a Rebeca grita, pastor André, ela diz, eu preciso que o Senhor tire essa dor de mim. Aí Deus falou, se eu tirar a dor, eu tiro os filhos. Aí Deus, em outras palavras, estava falando para ela, aguenta mais 9 meses, aguenta mais um pouquinho, porque depois de aguentar isso, essa dor, essa dificuldade, você vai se alegrar. Jesus disse, a mãe, depois que vê o filho nascer, se esquece das dores que ela teve. Não é assim? Meu forte. Foi de Deus, palavra de Deus para o meu coração, eu precisava disso. Eu creio que muitas pessoas que estão aí precisavam ouvir isso. Deus abençoe a sua vida, que eu quero ver cada dia mais Deus prosperando. O Senhor é uma alegria. Eu acompanho os seus stories aí,
sempre acompanhando suas publicações. E eu vejo que Deus vai fazer muito mais daquilo que o pastor pensa ou imagina. Eu gostaria que o pastor orasse, sempre no final faça uma oração pelo pessoal. É 20 minutos da nossa live, 30 minutos, mas hoje o pessoal tá aí, ó. Uau, 20 minutos, pastor. Mas o pessoal tá gostando, tá tudo aí. Faz a oração por nós, pastor. Eles estão aí, alguns foram trabalhar, né? Mas a grande maioria está aí. Amém? Meu Deus. Vamos. Então, pai, Deus sabia que ia passar hoje. Vai passar, mas vai ser bênção de Deus. Amém, pastor? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida dos teus filhos em oração. Ó Pai, nós queremos declarar, Deus, que haja sobre o coração deles a graça do céu. No nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar a vida do Senhor entrando nesta casa e nesta família. Uma manhã, Senhor, de sexta-feira, dia 16 deste mês, nós queremos proclamar, ó Deus, uma palavra de restauração e de fortalecimento espiritual. Fortaleça as emoções de quem nos ouve, de quem ora conosco. Fortaleça, Senhor, a fé de quem está conosco nesse instante, clamando e orando. Nós queremos declarar vida sobre vida e nós queremos profetizar, ó Pai, a manifestação do Senhor. Declaramos um final de semana de vitória, declaramos uma semana recheada pela glória e pela graça manifesta do Senhor. Nós os abençoamos no teu santo e bendito nome, para a glória de Jesus. Amém e amém. E da semana que vem, o jubileu de Betânia, da igreja de Betânia, conhece? Como, pastor? Oi? O jubileu lá de Campo Mourão. Se eu conheço? Sim, conheço. Sexta-feira ele vai estar aqui conosco também na nossa live. Toda sexta-feira eu tenho procurado trazer algum pastor aí que falou forte ao meu coração, de alguma coisa que faz, né? Mas sexta-feira ele vai estar conosco. Amém? Deus abençoe você, pastor. Só cumprimentar os alguns filhos que estão aqui online agora, desejar uma sexta-feira de muito trabalho, de muita alegria, de muita vitória e declarar, pastor, que esse final de semana Pato Branco seja visitado pela glória e pela presença manifesta de Jesus. Muito obrigado pelo coração de todos vocês e acreditem, nós não estamos gerando filhos, nós estamos gerando nações e quem gera nações sente mais dores. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, pessoal. Até amanhã às 7 horas da manhã.